E aí, povo, pessoal lindo, maravilhoso, vamos começar mais uma aula. E hoje o tema é um tema super importante, porque é uma coisa que a grande parte, a maioria das mulheres e dos homens tem, ansiedade, né? A grande parte das pessoas. Antes de tudo, eu vou fazer minha oração, para a gente iniciar a live e ser conduzida de maneira melhor, tá bom? Então vamos lá, podemos fechar os olhos. Pai, te rendo graças porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Pai, que essa live tem uma condução feita pelo Senhor. Abençoe as pessoas que estão assistindo, abençoe todos, e o Senhor possa falar com eles através de mim e poder conduzir da melhor maneira. Amém. Então, gente, falando desse tema, ansiedade, o... quem que não sofre com isso, né? Geralmente, quando as alunas vêm me procurar, a maior parte, né, vem me procurar, elas vêm falando que o problema maior é a ansiedade. Até quando eu coloco nos grupos ali dos desafios, o que sai lá na enquete é qual é o seu maior problema? Ansiedade, compulsão alimentar e tudo mais. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso e como isso afeta a nossa relação com a comida, como isso faz mal, como isso a gente acaba jogando as nossas emoções na comida. Eu vou passando os slides, vou estar falando, e no final eu vou deixar um e-book de brinde para vocês. Assistindo até o final dessa live, eu vou deixar um e-bookzinho para vocês estarem respondendo algumas perguntas, tá? E agora, começando com o que é a ansiedade, é o medo excessivo do futuro. É aquela coisa, a gente pensa demais em algo que nem aconteceu ainda e que muitas vezes nem vai acontecer, né? Aquela pessoa que às vezes vai fazer um concurso público e aí fica com uma ansiedade excessiva, um medo de que não vai passar. E aí antes vai, estuda para a prova e tal. E aí nesse período come, porque fica ansiosa, fica com medo de reprovar. Aí chega no dia, passa, né? No fim, assim, é o medo, uma coisa que não vai acontecer, né? Ou se não, o medo de falar em público, por exemplo. Quando você tem que ir lá na frente fazer uma apresentação na, de algum lugar, né? E aí fica aquele medo ansioso antes de começar essa apresentação, e aí com medo que vai acontecer alguma coisa lá na frente, e no fim, às vezes, vai lá, faz a apresentação, nada acontece. Era o que acontecia comigo, né? Eu tinha muita ansiedade quando eu era criança. Isso, geralmente, quando a gente tem muita ansiedade, isso vem também lá da infância. Como foi criado, a tua família. Se foi uma família cheia de briga, cheia de intriga, muita turbulência na tua casa, isso acaba acarretando uma ansiedade e tu cresce com isso. Eu tinha muita ansiedade, assim, ó, muita mesmo. A questão, assim, meus pais, né, viviam brigando, atrito de família direto, meu pai bebia, então essas coisas me geravam ansiedade. Mas eu tinha uma certa ansiedade para falar lá na frente, quando tinha apresentação em escola, né, que é o que a gente estava falando ali. Eu, por exemplo, quando tinha uma apresentação, eu tinha uma inspirativa de leitura, era o nome da apresentação. A professora sorteava um livro, ela sorteava um livro para cada aluno, e dizia, ó, e sorteava as datas de quando o aluno tinha que apresentar esse trabalho, esse livro, né? E eu ficava já ansiosa quando a professora me mostrava o livro, assim, eu já ficava ansiosa. Daí a professora sorteava minha data, era 30 dias depois, eu ficava ansiosa, mal, eu ficava mal, e assim, eu chegava perto do dia, nem dormia, e daí eu comia, e aí assim, ó, tudo, né, ladeira abaixo. Com medo das pessoas ficarem julgando, medo de falar errado, medo de tremer. Então, assim, daí chegava às vezes um dia,
Eu apresentava, meio tremendo, com nervosa, mas no fim era isso, eu apresentava, ia embora e não acontecia nada. Então, tipo, há um medo de outras coisas, né? Eu falo aqui dessa de apresentação, mas tem gente que tem ansiedade que quando vai viajar, tem medo de dirigir, essas coisas assim, né? É aquele medo de algo que nem vai acontecer. Então, é uma coisa que atrapalha todo o seu processo, né? Que gera aquela preocupação e angústia, fica angustiado, fica mal, porque. Deixa eu só. Tinha dado um apito aqui. A pessoa fica mal, fica angustiada, preocupada com um monte de coisa. É como eu falei, né? O concurso, quando tem um concurso público, ou vai viajar, aí isso gera um transtorno, e aí fica comendo excessivamente, fica botando várias ideias na cabeça, pensamentos excessivos, né? E é como eu estava falando, e geralmente vem lá da infância, alguma experiência ruim. A ansiedade, ela vem lá da infância, lá de como que foi criado. Então, sempre analisar a tua história, se nasceu numa família muito turbulenta, a grande parte, sim, né? Não teve a presença do pai, isso também gera ansiedade, porque você se torna uma pessoa insegura. Então, é olhar para toda a sua história. Ou, às vezes, na infância, teve abandono, também gera ansiedade, porque tu fica insegura, tu fica com aquela sensação de que falta algo, ou bullying também, né, na infância, que nem eu tinha bullying, as pessoas riam de mim, porque eu era a mais estranhinha da sala, assim, sabe? E aí as pessoas riam de mim, e eu ficava ansiosa, eu ficava mal, eu ficava triste, estressada, então eu já cresci ansiosa, sabe? Desde pequena eu já tinha essa coisa na cabeça, assim, de uma ansiedade fora do normal, né? E daí já tinha as turbulências em casa, de pai e de mãe, e daí já me deixava mais para baixo, porque daí eu ia para a escola, então eu era mais feinha da escola, e daí era isso aí tudo, sabe? E essa questão da ansiedade precisa ressignificar, né? Deixa eu voltar aqui. É aquilo que eu falei, né? A gente vai fazer uma apresentação, fica com medo, eu não vou me apresentar, porque tu tem medo. E é ressignificar isso. É fazer uma apresentação para você ter uma nova experiência. Ou vou fazer uma live, tenho medo de fazer live, não vou fazer live, porque daí tu fica nervosa e tal, tal. Então é pegar e fazer essa live, entende? Quando tu passa por uma nova experiência, você muda. Esse tempo eu fiz uma live, um Zoom com meu irmão e mais gente, né? A gente estava num projeto, e aí o meu irmão falou uma coisa que eu não tinha pensado, assim, e que me chamou a atenção. Eu, sempre quando a gente abria umas lives e, vamos fazer perguntas. Eu sempre era a última, assim, eu nunca queria fazer pergunta, na verdade. Porque eu deixava os outros fazer, daí eu via, mas eu geralmente não fazia, nem na escola. E o meu irmão, não. O meu irmão era o primeiro. Primeiro. Eu até achei estranho, disse, como assim? Daí ele disse, olha, eu acho, e para mim é melhor, eu já pego, ninguém falou nada, eu já pego, levanto a mão, já faço a minha pergunta, porque daí eu tô livre disso. Tipo, eu não fico ansioso porque eu tenho que fazer uma pergunta. A pessoa falou, tem alguma pergunta? Levanta a mão e fala. Então, daí você já perde aquele medo, sabe? Não fica com aquele pensamento de algo que nem vai acontecer, né? Então, é sobre isso. Eu achei bem interessante lá como ele abordou, né? Ser ansioso é imaginar uma tempestade antes da primeira gota d'água. Tente evitar se preocupar com o que está longe de acontecer. É como eu falei, coisas que nem vão acontecer. A gente pensa em situações que a maioria, pode ver, a grande maioria das vezes, quando você está ansioso, ou às vezes, tem uma dívida financeira e tal, mas você tem um trabalho, você tem coisas que você consegue fazer para conseguir pagar, né? Mas você já fica ansioso, antecipado e fica super ansioso. E no fim, dá tudo certo. E daí você vê que você se preocupou, não precisava se preocupar assim, né? Então é sobre isso. Para que se preocupar com aquilo que ainda nem aconteceu, talvez não aconteça, né? Os sintomas psicológicos da ansiedade e a angústia
irritabilidade, mau pressentimento, insônia. Quanta gente, né, que tem insônia, que dorme mal, isso é um grande sintoma da ansiedade. Apetite desregulado, às vezes quer comer muito e às vezes não quer comer, né? Então, tem gente que tem ansiedade, assim, tem vontade de comer, e tem gente que não come, né? Inquietação constante, fica, não para, né? Falta de controle emocional, que é essa questão que também tem a ver com descontar na comida. Eu tô super ansioso hoje, eu preciso comer para eu ficar bem. Aí você pensa, né? Desconta na comida, joga emoção total. Tô ansioso, tô estressado, agora eu vou comer para ficar bem. Você come um doce, geralmente é comida pesada, né? Doce. Eu era doce na época. Eu comia doce ali, e aí isso me dava aquela sensação de prazer, né? No momento. Só que depois eu me sentia muito mal. Então, era uma falta de controle emocional. Eu lembro uma época que eu estava em umas situações difíceis, assim. Eu tinha me separado ali, e aí eu comecei com sintomas de ansiedade. é, e assim, eu fazia atividade física, mas eu estava ansiosa, porque eu estava sozinha, eu estava me conhecendo, no caso, né? E aí a minha fuga era comida. Aí eu fui engordando, né? Aí pensa, eu personal, né? Então eu estava com uma situação dessas. Aí eu comecei a prestar atenção e trabalhar isso na minha mente, né? Depois eu também busquei autoconhecimento, fiz curso terapêutico, me formei em terapia, para trabalhar essa questão emocional também, né? Porque é aquilo, a gente precisa trabalhar o corpo, precisa trabalhar exercício ali, a alimentação, mas a mente é super importante, né? Porque na época eu fazia atividade física, eu comia mais certo, a maior parte da minha alimentação era certa, só que aí faltava algo que era da cabeça mesmo, né? Eu acabava descontando, assim, muitas vezes, e aí eu vi que não estava me fazendo bem. Então, eu comecei a buscar ajuda, assim, para melhorar essa questão, né? Eu disse, não, é algo errado, eu não posso continuar descontando, né? Era uma fuga minha. Eu gostava de descontar na comida, né? O descontar na comida é aquela coisa que eu falei, uma forma de prazer que acalma. No momento acalma, né? Ah, tô mal, vou lá comer um docinho. Na hora é bom, só que daí depois é aquele sentimento de culpa, né? Por que que eu comi? Por que que eu comi? Aí você vai lá, cuida mais um tempo, daqui a pouco você vê de novo, comeu de novo, daí vira um ciclo, né? E é só pensar no agora. Geralmente a pessoa só pensa no, eu vou comer porque amanhã é outro dia, só se vive uma vez, né? Acaba pensando só no momento, não pensa lá na frente, não para analisar a situação, né? Por isso que é aquilo que eu falei do descontrole emocional. Isso vira um círculo vicioso. Quando você vê, você tá um círculo, né? Você come para amenizar a dor, aí ameniza, aí daqui a pouco vem outra situação, e vem outra, e sempre desconta. E quando vê, tá 20 quilos acima do peso, 10 quilos acima do peso, e aí não sabe mais sair, né? E de onde que vem a ansiedade? A personalidade, o modelo de pensamento. Como você encara os desafios do dia a dia? Você vive reclamando ou soluciona os problemas? Que isso tem muito a ver como é o seu trabalho. As pessoas que estão no seu trabalho, elas reclamam muito ou elas são mais tranquilas? Isso também vem do ambiente, né? Não sei se aqui o ambiente, depois eu vou falar do ambiente. Mas é o modelo do pensamento da gente, né? Como a gente encara o dia a dia. Você pensa muito, você reclama só reclama, ou você soluciona problemas? Isso de reclamar, isso, quanto mais você reclama, mais, pior é, né? Você já viu aquela frase, né? Quando você mais agradece, mais coisas acontecem. E é sobre isso, assim, é você solucionar os problemas, não ver problema em tudo. Ah, estou com um problema financeiro. O que que você tem que fazer para melhorar isso? Ah, eu estou acima do peso. O que que você tem que fazer para melhorar isso? Ah, eu não estou legal comigo mesmo. O que que você tem que fazer para melhorar isso? É não sempre olhar o problema, porque isso gera ansiedade, porque vem aquela questão da autocobrança. Você se cobra demais por algo que não está acontecendo muitas vezes, que é da tua cabeça, e isso vai gerando mais ansiedade, porque gera uma autocobrança,
e viram limbo de pensamentos, né? A ansiedade também vem do ambiente, que é a rotina agitada, o ambiente de trabalho. Como é o seu ambiente de trabalho? É tranquilo, agitado, sob pressão? Aquilo, né? Se tu tá num trabalho com um chefe ali, com botando pressão em ti, como que tu vai sair do trabalho no final do dia? É bem ansioso. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar numa facção, né? Trabalhava de costureira. Comecei com um manual, né? E aí a minha patroa lá era difícil de lidar, ela era bem mal, bem ruim comigo, né? E aí na época era agitado, eu ficava ansiosa, muito ansiosa quando chegava, ou antes de trabalhar, né? Eu já sabia que ia ser difícil, e era uma pressão. Aí eu chegava em casa, o trabalho era uma rotina de cadastro. E aí eu chegava em casa, meu Deus, eu só queria ficar de boa, deitar na cama, comer, né? Porque daí eu pensava em comer. E aí, assim, o ambiente não era legal. A rotina era muito agitada, era pessoas também, né? Tudo ambiente pesado. Então, assim, até que eu fui indo, vi que não estava me fazendo bem, daqui a pouco troquei de trabalho, aí fui para outro trabalho pior ainda, e aí lá também me gerava muita ansiedade. Aí até que depois eu comecei a fazer faculdade de educação física, porque eu não quis mais trabalhar para ninguém. Mas assim, é ver os ambientes que você está inserido, né? O seu ambiente de trabalho está muito pesado, o que tem que fazer para conseguir ter mais calma, né? Para amenizar essa autocobrança, como se diz, né? Essa rotina agitada. E também vem dos traumas de infância, né? Que é o medo de falar em público, que são os eventos de forte impacto, né? Quando acontece algo muito forte com a criança, ela cresce com medo, assim, se ela, às vezes algum dia ela brigou feio com algum colega, aí na vida adulta, se gera, alguém vem brigar com a pessoa, com você, no caso, você já fica ansioso, você fica mal, porque você lembra de uma situação que aconteceu na infância. Então, isso gera ansiedade. Então, isso você tem que olhar, porque tem várias situações do seu dia que está te gerando ansiedade. Então, é descobrir, ver que momento está mais te gerando ansiedade, começar a olhar lá para trás e ver onde que isso começou. Por que que você ficava ansiosa? Eu lembro que eu tinha muito problema de ansiedade quando eu começava a conhecer alguém, né, de namoradinha, assim. Eu ficava muito ansiosa. E aí, o que acontecia? Eu estragava tudo. Por quê? Porque eu queria muito que desse certo. Só que a minha ansiedade me atrapalhava. E eu ficava focando a pessoa porque eu queria que desse certo. Só que, ó, pode ver, a minha ansiedade me atrapalhava. E o que acontecia? Eu ficava ansiosa, sufocava a pessoa. E aí, a ansiedade, eu comia também, né? Porque daí eu contava. E aí eu fui descobrir, assim, fui trabalhando na terapia, que eu tive a ausência do meu pai, né? Meu pai, tipo, ele não era muito presente. Então, eu tive situações de abandono, que assim, eu tinha aquela coisa que meu pai não ia voltar para casa, que tinha vezes que ele bebia e ele saía de casa, ele demorava a voltar, sabe? Então eu era criança, a dor da criança é muito forte. Eu ficava lá na janela esperando meu pai não vinha. Então eu tinha medo que ele ia embora. Então quando chegava um cara para querer namorar comigo, para se conhecer, se o cara não ficava, eu sufocava ele, porque eu queria que ele ficasse, para ele não ir embora. Então, isso era uma ansiedade, gerava uma ansiedade muito grande. Você pode ver que a tua ansiedade agora pode ser algo que aconteceu lá na infância, sabe? E isso é horrível, porque são várias situações. E é por isso que é importante a terapia, se trabalhar, né? A terapia, porque você consegue descobrir onde está gerando essa ansiedade e melhorar, né? Eu sou terapeuta hoje, me formei em terapia já faz uns meses. Eu consigo trabalhar isso com os meus clientes e, e é um processo, né? Um processo de construção, de desenvolvimento. Ó, quando você tem a sensação de abandono, gera ansiedade, que eu falei ali, né? Quando você se sente sozinha, gera ansiedade. Quando você tem uma briga, você fica ansiosa. São essas situações que eu já falei para vocês. E também substâncias que alteram a consciência, drogas ou bebidas alcoólicas.
Há uns anos atrás eu bebia muito assim também, porque era tipo uma fuga para mim também, sabe? Eu fazia atividade física, comia certo, mas no final de semana eu geralmente bebia. Só que eu não bebia pouco, eu bebia bastante. Então isso ali também gerava mais ansiedade, sabe? Era uma fuga minha, né? E como eu posso tratar agora, que é a principal parte, né? Descobrir de onde ela vem. Prestar atenção em qual momento você fica mais ansiosa. É como eu falei, você está ansiosa agora. Você sentou na mesa, está ansiosa. Começa a prestar atenção. Por que você está ansiosa? Qual o problema que está acontecendo? Essa semana eu estava um pouco ansiosa, assim, agora estou mais tranquila. Porque, assim, ó, a ansiedade não é algo que vai sair de ti. Ela vai ter, né? Ela tem duas formas, tem a forma de proteção e a forma que não é proteção, que acaba sendo uma coisa, um medo, na verdade, né? Mas assim, ó, eu tava ansiosa essa semana, por causa de uma conta ali que eu tô para pagar e tal. E aí eu tava ansiosa, de, ai, e se acaso eu não tiver dinheiro, e se faltar dinheiro, eu tava pensando nessas coisas, sabe? E aí, no fim, passou, resolvi e não aconteceu nada, e era só da minha cabeça. Só que, tipo, eu vi que eu tava ansiosa, porque agora eu consigo perceber. Oh, eu tô ansiosa por isso, tá? Calma. E se eu não conseguir pagar, o que de pior vai acontecer? Aí você tem que olhar aquela situação e botar como se fosse o que vai acontecer de pior. Ou, por exemplo, uma situação, eu vou apresentar lá na frente. O que de pior pode acontecer? Eu posso cair, eu posso gaguejar. Cair, e se acontecer isso? O que vai acontecer? Não vai acontecer nada, só vai acontecer isso. Então, é sempre botar a cena como a pior situação que podia acontecer, né? E lá você vai ver que não vai acontecer nada. É que nem, às vezes, como eu falei, a ansiedade vai vir na sua cabeça, vai ter momentos aqui que a gente vai ter um controle maior. Você vai conseguir analisar e ver o que está acontecendo, né? Você vai ter mais controle. Porque quando você não se conhece, a ansiedade aparece e aí você acaba nem sabendo que está tendo ansiedade, né? Ó, vivemos no modo automático, não prestamos atenção. É sobre isso, né? Que eu falei. Você chega em casa à noite cansado, ansioso, vai lá, come, deita e não presta atenção em nada e vira, e vira. Passa a vida inteira assim, né? Se pergunta se isso está no meu controle. Perguntar se está no controle, né? Se isso você consegue resolver ou não. Situações, né? Como, por exemplo, apresentação. Vou falar lá na frente. E se eu. Não, vou dar outro exemplo. Alguém precisa fazer um trabalho para ti no teu trabalho. Alguém precisa fazer uma parte do teu trabalho. Tu está ansioso que tu quer entregar esse trabalho. Exemplo. Isso está no teu controle ou não? Não tá, porque você depende de outra pessoa, sabe? Então, olhar também para esse lado, essa questão de não depende só de você, sabe? Várias situações da vida. Então, é se perguntar. Eu vou acelerar um pouquinho, para não ficar muito longo aqui, tá? Terapia, já tá a raiz, ver da onde que vem, porque muita coisa a gente sabe de onde que vem, mas muita coisa a gente não sabe, que vem lá do inconsciente. E aí, quando eu comecei a fazer terapia, quando eu fiz meu curso, eu fiz o curso com a Amanda Fitas, né? Não sei se vocês conhecem, mas a gente trabalhou técnicas de reprogramação que trabalham o inconsciente. Então, assim, muita coisa eu sabia. Ah, eu tinha dependência emocional, eu tinha tudo. Dependência emocional também, né? Caso do meu pai, abandono e tal. Aí eu tinha essa dependência. E no meu consciente eu sabia que o meu pai saía, né? Não voltava. Aí até que a gente fez uma técnica de reprogramação que era do inconsciente. E naquela técnica, que é tipo uma hipnose guiada, naquela técnica eu vi que eu tinha dependência da minha mãe também, e eu achava que não. Só que na técnica do inconsciente, você trabalha o inconsciente mesmo, vem emoções, sensações lá da infância que aconteceram, que você consegue reprogramar. Então, a minha mãe também, ela ia para a roça, e às vezes ela voltava muito tarde de casa. E aquela vez que eu fiz a técnica, porque na técnica você não pensa, você só sente. Você precisa se concentrar bem para sentir. Naquela técnica eu não pensei nada, eu só senti a emoção e lembrei da época que a minha mãe ia para a roça
E ela demorava para voltar para casa. Ela, às vezes, demorava muito e eu ficava lá na janela também esperando ela, e ela não vinha. E eu dizia, será que a mãe não vem? E eu ficava com medo. Medo, que a mãe não vinha. E aí na técnica de terapia, que eu descobri isso. Então, muita coisa a gente sabe, mas muita coisa você precisa descobrir mais a fundo, de onde que vem, né? Ah, isso aí é importantíssimo, né? Geralmente você vai no médico, o médico já manda fazer exercício, né? Não tá ansioso, porque faz muito bem. Às vezes eu tenho umas ansiedades, assim, eu faço academia, treino, mas tem vezes que assim, eu não quero ir hoje pra academia. Eu vou correr, sabe? Porque a corrida me faz muito bem. A academia também, lógico. Mas estou dizendo assim que às vezes eu quero só ir correr. Porque, meu, eu volto e fico tão bem, sabe? Então, é uma coisa que dá para fazer, né? Além da academia, correr, pedalar, fazer alguma outra coisa. Alimentação saudável, evitar açúcar e alimentos industrializados. Alimentos industrializados e açúcar aumenta mais ainda a ansiedade, tá? Processados e tal. E boa hidratação, evitar cafeína, né? Cafeína também. Eu sempre indico tomar até meio-dia, assim, um café, né? Ou cafeína mesmo, se você toma. Não tomar mais que isso. Dormir bem, dormir cedo, sono bom. Sono é muito importante, né, gente? Se tem hábito de dormir tarde, tentar cada vez dormir mais cedo, mudar os horários. Eu lembro que uma época eu dormia meia-noite, acordava 5 horas. Eu gosto de acordar cedo, mas na época eu dormia muito tarde. Eu pensei, vou começar a dormir mais cedo, mas eu não conseguia dormir mais cedo. Mas eu pensei, vou dormir 11h45. Tá, foi. Uns dias eu dormi esse horário, vou dormir 11h30. Foi indo, vou dormir 11h15, 11 horas, até passar para 10. Então hoje eu consigo dormir 10 horas. É o meu horário. Acostumou. Ambientes, leitura, natureza, buscar coisas boas, gente. Coisas muito boas para fazer bem. Leitura, né? Cuidar com excesso de notícias e redes sociais. Isso também faz mal, gente. Ficar ali no celular vendo notícia ruim. Isso gera ansiedade, porque fica preocupado com coisa que nem está acontecendo, nem vai acontecer. Meditação e espiritualidade, isso é muito importante também. Eu posso estar mandando um vídeo lá para vocês para fazer meditação antes de dormir, uns 10 minutos. Ajuda demais, porque você tranquiliza, sabe? Você acalma. E a espiritualidade é super importante, né? Você ler a Bíblia, você acordar cedo, orar, se aproximar de Deus, né? Para quem acredita e tal, né? Mas é algo que, para mim, hoje, mudou total, assim, sabe? Eu tinha tudo, assim, físico, estava tudo indo bem, emocional, mas faltava algo, espiritualidade. Depois que eu me aproximei mais de Deus, comecei a buscar mais, mudou total. A minha ansiedade também, assim, ó, quando eu tava. Às vezes a gente tem, né? Que nem eu falei, a gente não consegue sair disso, mas a gente consegue hoje descobrir de onde que vem, consegue controlar. Mas quando eu tô assim, mais assim que o normal, eu me apego ali, leio a Bíblia, fico na presença de Deus, assim, e eu me sinto muito bem, tá, gente? Bem demais. Até tem uma passagem da Bíblia, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Isso é uma coisa muito real, gente. Assim, ó, eu que passo essa vida com Deus, assim, aconteceu várias situações que eu não tinha condições de resolver sozinha. E assim, eu ficava ansiosa, querendo ou não, né? E eu peguei, fazia minhas orações, sabe? Eu te entrego, faça o que dá para fazer, é contigo. E, gente, não tem erro, tá? Quando você começa a ter uma intimidade maior com Deus, se aproximar, e quando você está em situações difíceis, desafiadoras, é você ajoelhar e orar. Tem até um filme, Quarto de Guerra, não sei se vocês já ouviram, que o casal, o marido e a mulher, eles estavam com problemas no casamento. E assim, não tinha como resolver assim. Então a mulher se apegou a Deus, começou a orar. E, e aí Deus foi mudando tudo, foi mudando toda a direção.
e o casamento deles foi restaurado. Então, a gente vê que o poder da oração, se aproximar de Deus, assim, dá toda a diferença, tá? Como controlar a ansiedade na comida, identificar os gatilhos, pense no que você está sentindo e por que você come descontroladamente. É aquilo, sentar na mesa, ou teve um episódio de compulsão, não é se cobrar, é parar, pensar por que você comeu assim. E pensar, bom, já que aconteceu isso, porque deu uma briga lá no trabalho, sei lá, você contou na comida, pensar por que eu fiquei ansiosa por causa disso, né? Lembrar se teve alguma situação na infância, algo assim. E aí, na próxima vez, você sempre, cada vez você lembrar, né? Não é de uma hora para outra que você vai tirar a ansiedade, né, gente? Então, assim, aos pouquinhos, é você trabalhando. Se precisar, anote no caderninho, e aí vai ficando melhor. Procurar outras atividades prazerosas, como caminhar, ler, fazer outras coisas, montar um quebra-cabeça. É, tem tantas atividades que você pode fazer, sabe? Tem aqueles livrinhos de caça-palavra, aquelas coisas assim. Você pode inventar qualquer outra coisa, sabe? Ao invés de comer, você vai fazer aquilo. Então, isso ajuda muito. Eu, assim, quando eu estou ansiosa, eu gosto de correr mesmo, porque me faz bem, assim. E daí depois eu volto sem vontade de comer, sabe? Então, é uma coisa que me faz bem. Tá ansiosa, vai caminhar, ou faz exercício em casa, mesmo que tu não tenha vontade, que a vontade é comer. Mas depois de fazer, você vai se orgulhar, sabe? Evitar muito açúcar industrializado e excesso de carboidratos. São alimentos mais propensos a desencadear compulsão alimentar. Comer com calma. Isso muita gente acaba saindo do trabalho ou tem filho, marido e coisa, quer comer rápido e não para sentar e comer assim, né, para comer devagar. Mas tire o seu horário para fazer isso, sabe? E na hora de sentar, coma devagar, mastigue devagar. Quantas vezes vocês já ouviram comer devagar faz bem, né? Comer devagar vai digerir melhor a comida e vai fazer com que você emagreça. Então é sentar e comer com calma, bem devagar, mastiga. Tomar bastante água e praticar atividade física. Meu Deus, eu falei 10 vezes isso, né? Coma mais vezes ao dia, fracione as refeições, como eu falo no detox. Comer mais e fracionar as refeições, porque assim não fica períodos longos e aí você consegue comer menos, né? Porque se você der os períodos muito longos, come meio-dia e só à noite de novo, vai dar muita fome, porque é muito fácil comer um hambúrguer. Quem já ouviu aquela frase de quando ir no mercado com fome, né? Comprar um monte de besteira. É sobre isso. Cansar, tirar um descanso também, né? E nem tudo está no nosso controle. Procure aceitar isso. Não tente ser sempre forte e perfeita. Aceite que nem todos os dias são bons. Nem todos os dias são bons. Vai ter dias que você não vai dar conta. Tem dias que você vai cair, tá? E tá tudo certo. Você não pode se cobrar por isso. Às vezes acontece, gente, não é porque eu sou personal, que eu tenho uma vida fitness, que eu não caio. Já aconteceu, às vezes eu tá meio, agora eu preciso comer. E eu já aconteceu. Só que assim, ó, que não pode ser recorrente, tipo, todo dia, ou mais vezes por semana, né? Então, tipo, comigo acontece, sei lá, cada um mês, assim, já aconteceu de eu estar muito ansiosa, assim, estar um pouco com algum problema, eu descontar, e daí depois por que eu fiz isso? Mas beleza, eu sou humana, e isso acontece, e tá tudo bem. E é se acolher, né? Não ficar se julgando. Vai acontecer, gente. Ninguém é perfeito. Só que daí é você olhar para isso e ver o que pode melhorar com isso, e não piorar, né? Lembrar daquilo, solucionar o problema e não olhar o problema, né? Foque na solução e não no problema. E o poder está no presente. O poder está no presente. Prestar atenção no agora. É aquilo. Quem vive no passado tem depressão. Quem vive no futuro é ansioso. Então, é aprender a viver o presente. Uma coisa que me ajuda, assim, quando eu tô mais, assim, aceleradinha, é parar
e respirar 3 vezes, bem profundamente. Assim, parar, puxar bem fundo o ar e soltar. Isso ajuda muito, tá? Quando você tá muito ansioso. E, gente, é como eu falei, é um processo. Não é amanhã que você não vai estar mais ansioso. Eu também tenho episódios e tá tudo certo, só que agora eu tenho mais controle e cada vez a gente vai melhorando. É um processo. A ansiedade é isso, né? Você descobrir, se precisar, uma terapia é muito bom, tá? Eu atendo como terapeuta também. Eu faço pacote, né? Uma mentoria. No caso, eu trabalho por aula, sessão, a gente faz chamada de vídeo, trabalho a mentoria e trabalho essa questão de alimentação, exercício físico e a parte terapêutica também. Técnicas de reprogramação, te ajudo a desconstruir, construir hábitos e procurar a solução, ver onde que está indo a sua ansiedade, o que que você está, o que está te gerando essa ansiedade, então eu consigo descobrir com você, tá bom? Precisando, você só me chama lá no WhatsApp, que eu explico melhor como funciona, né? Mas é isso, gente. A aula de hoje está terminada. Espero que tenha feito sentido para vocês. E semana que vem a gente já vai fazer outra aula e aguardo vocês. Beijão e fiquem com Deus.